Boa noite a todos, meus irmãos. Prazer enorme revê-los. Que saudade de vocês. Vocês são muito amados por nós, viu? Saibam disso. Saibam que vocês são muito amados. Meus irmãos, eu quero compartilhar e expor nesta noite a porção da palavra do Senhor que está em Zacarias, capítulo 4, versículo 5. Zacarias, capítulo 4, versículo 5, penúltimo livro do Antigo Testamento. Deixa eu ver se eu acertei. Acertei. Penúltimo livro do Antigo Testamento. Então, o último é Malaquias, o anterior é Zacarias. Capítulo 4, versículo 5. Meus irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre humildade. Humildade em dois aspectos. Humildade para conhecer sobre Deus, um Deus que é eterno, um Deus onipotente, onisciente, onipresente, um Deus que é infinito, um Deus que é todo-poderoso. Humildade para conhecê-lo. E humildade como igreja para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. A humildade para servirmos uns aos outros. Por isso que eu quero trabalhar nesse texto, olhar para esse texto e expor esse texto à luz do seu contexto, para mostrar que humildade ela é algo essencial, principal na vida de um crente. Na vida na vida do ser humano, na verdade. Por isso, atente para a voz da palavra do Senhor. A Bíblia nos diz assim: respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu que é isto? Respondi, não, meu Senhor. Não, meu Senhor. Sabe, o anjo havia revelado para Zacarias que haveria nesse tempo, enquanto eles estavam no exílio babilônico, e aí já com o regresso de Zorobabel, e aí o próximo versículo, versículo 6, vai mostrar sobre o retorno de Zorobabel. Zorobabel foi aquele que retornou, constituiu, arquitetou e levantou o templo enquanto que os muros estavam derribados. Isso em 538 a.C. Os muros estavam de Jerusalém em pedaços. As casas estavam em pedaços. Os moradores de Jerusalém estavam vivendo num momento terrível, na escassez de tudo, no momento onde eles estavam passando fome, era uma terra devastada. Era um povo humilhado. Era um povo que tinha sido derrotado. Esse era o quadro desses que estavam lá em Jerusalém. E aí houve o retorno, o primeiro retorno que foi com Zorobabel, versículo 6 em diante, vai mostrar esse retorno. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de arremate. Em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Então, nós temos esse primeiro ponto, que é, o que é isto? A pergunta do anjo, não sabes tu o que é isto? E respondeu Zacarias, não, meu Senhor. É Zorobabel construindo. É Zorobabel restaurando o templo do Senhor. Zorobabel que volta daquele exílio babilônico tão ruim. Volta. Aí vai ter adiante uma outra questão que o anjo vai falar a Zacarias. Versículo 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel.
Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorre toda a terra. Isso está falando da onisciência de Deus. É um Deus que conhece todas as coisas, sabe o que acontece em qualquer tempo e em qualquer hora. Então ele sabe o que está acontecendo com Jerusalém, sabe o que se passa em Jerusalém, sabe como está o coração daqueles humildes, como eles estão clamando por misericórdia, por graça, e o Senhor está vendo tudo isso. Versículo 11, prossegui e lhe perguntei, que são as 2 oliveiras? Aqui é Zacarias perguntando. À direita e à esquerda do candelabro. Tornando a falar, lhe perguntei, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Estava falando do candelabro, aquele lustre, daquele que simboliza as orações. Ele me respondeu, não sabes que é isto? Eu disse, não, meu Senhor. Novamente, não, meu Senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Sabe quem são esses? 2 ungidos? São Esdras, um que restaurará o lugar do templo de adoração, que mostrará e guiará pela palavra de Deus, pelos testemunhos, pela a voz da verdade, conduzirá o povo que está lá, que está perdido, o povo que está longe do Senhor. O outro seria Neemias. Não só a restauração na questão da palavra de Deus sendo instruída, sendo o conselho do povo, sendo a instrução do povo, mas também vem Neemias como aquele que restaura o governo de Israel. Então nós temos tudo isso sendo apresentado a Zacarias e ele diz, não sei, Senhor, não sei. Mas quem melhor do que ele, que estava diante de tudo aquilo, poderia responder? Quem como ele poderia dar uma resposta sensata, uma resposta lógica, ou uma resposta ao anjo? Falando assim, eu sei o que se passa, eu sei o que isso quer dizer, eu sei o que está acontecendo. E essa palavra vem de grande confronto com nossos dias. Nós vemos na internet muitos sabedores da teologia, muitos conhecedores da palavra do Senhor. Nós paramos no meio da rua e conversando num diálogo ali, bem breve, com alguém numa esquina da rua, numa sorveteria, alguém que está na porta da nossa casa, você varrendo ali o quintal da sua casa, chega e leva ali, junta as folhas que estão caindo das árvores ali fora, e você passa a conversar com uma pessoa, e ela apresenta sim um conhecimento, fala sobre teologia, fala sobre os cosmos, fala sobre Deus, critica, não aceito isso, eu acho que hoje não precisa de igreja, eu acho que hoje não precisa de Cristo, eu acredito que hoje isso aí é uma fábula, eu acredito que a fé ela é algo momentânea, as pessoas não precisam disso, as pessoas precisam labutar para ganhar o seu dinheiro, e todos nós temos conhecimento. Só que esse conhecimento, será que ele tem alicerçado as pessoas a viverem realmente numa prática e numa esperança, e tem mudado o coração das pessoas a terem humildade para servir, para compartilhar, para ter paciência, para ter paz, para ter conforto, para ter esperança? Então essa é a grande questão para nós hoje. E quando olhamos para o texto da palavra do Senhor, nós vemos que aqueles antigos, o povo que viveu antes de Zacarias, não teve essa humildade do reconhecimento do Senhor. Olhe lá para capítulo 1, versículo 4, versículo 1 até o versículo 6. Preste bem atenção nessa leitura. Capítulo 1. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos.
Não sejais como o vosso pai. Olha a exortação do texto bíblico. Não sejais como vosso pai. Vossos pais, no plural. A quem chamavam os príncipes, os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Sabe, meus irmãos, porque a arrogância estava no coração deles. Esses irmãos do passado, eles tinham a glória do templo, eles tinham seus muros em perfeita ordem, eles tinham seus guardas vigilantes, eles tinham recebido do grande rei Davi. Eles tinham recebido toda a estrutura do grande rei Salomão. Eles tinham recebido as escrituras, tinham recebido todo o deleite, os ensinos da palavra de Deus, mas eles não tinham humildade. Porque tudo aquilo dali começou a ter soberba. Eu posso buscar os ídolos. Vossos pais, onde estão eles? A pergunta. E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais. Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Então o Senhor veio e trata com este povo que não ouviu a voz dos estatutos do Senhor e levou eles para o cativeiro babilônico. Meus irmãos, esse povo não ouviu com humildade. Não atentaram para a humildade necessária para reconhecer o grande Senhor e Salvador. Eles não tiveram a humildade do profeta Zacarias. Você está vendo tudo isso daí. Está vendo todos esses acontecimentos. Mas o povo ainda continua duro. O povo ainda continua insensível à voz do Senhor. E aí eu quero dizer o seguinte para os irmãos. 2 exemplos. Um tempo atrás, quando eu estava em outubro trabalhando como Uber, eu recebi, adentrou ao carro um rapaz, ele era jovem, deve ter uns 40 anos, e ele entrou muito humilde, muito simpático, com um comportamento assim, um gentleman, alguém assim com educação fenomenal. Fiquei abismado com ele. Ele sentou-se, tudo bem, boa tarde, como você está? Aí eu comecei a conversar com ele, ele perguntou: seu nome é Stefano, né? Eu falei: Stefano, isso mesmo. Aí eu fiquei aguardando, né? Ele falou assim: seu nome é grego, né? Porque todo mundo fala que Stefano é italiano. Aí opa, grego? Falei: você deve conhecer um pouquinho da língua grega, né? Porque você é o único que acertou a definição do meu nome, a raiz do meu nome. Meu nome é grego mesmo, Stefanos, coroa imarcessível, a coroa de Apocalipse, Stefanos. Aí ele tá dando risada ali, aqui não é brincadeira não. Então, ele falou assim: sim, eu conheço, eu estudei grego e morei na Grécia. Estudei grego, morei na Grécia, estudei grego, fiz doutorado, pós-doutorado em grego na Grécia. Grego koiné, grego esse aqui, erasmiano, grego... Tá. Aí eu falei assim: se eu abro a bendita da boca para falar que eu fiz um cursinho de 4 anos, de 2 anos só no seminário, de grego, perto de um homem daquele, coitado de mim, eu ia ser engolido. Graças a Deus que acho que o Senhor prendeu a minha boca para não falar mais do que devia. Então, você vê, tem pessoas que estão ao nosso redor que têm um nível de conhecimento vasto. E tem vezes que a gente, por causa de conhecimento de uma pontinha de uma folha, de um nada, e ainda mais dentro da teologia, nós achamos que podemos produzir, podemos falar, podemos soltar e falar assim. Calma, meus irmãos. Mas humildade. Nós estamos falando de um Deus eterno, um Deus que passaremos a eternidade conhecendo. Mas saiba de uma coisa que Ele nos ensina.
Teve um tempo que os discípulos de Jesus, eles começaram a... Olha, Senhor, quem será o maior aí dos servos? Quem aí que vai chegar a exercer um grande ministério? Senhor Deus, como é que nós faremos isso? Como é que nós faremos aquilo? Aí o Senhor Deus chegou e falou assim, vem cá, meus servos. Vem cá, meus discípulos. Deixa eu falar um negocinho com vocês. Ele cingiu, com uma toalha, ele pegou uma bacia de água, ele se ajoelhou e falou assim, vem cá. Deixa eu lavar os seus pés. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Verbo encarnado, o Deus onisciente, se humilhou para lavar os pés empoeirados de meros homens mortais. Para ensinar o quê? Seja humilde. Tenha humildade primeiro para servir. Tenha humildade para ouvir. Tenha humildade para aprender com o tempo. Isso nos mostra, voltando para o texto, que se olharmos para o nome de Zacarias e relacionarmos ele com esse contexto de Zacarias, da volta, do conhecimento, do que o Senhor estava fazendo na história, o que o Senhor estava querendo moldar e moldar corações para que sejam obedientes, para que moldasse aquele povo à obediência, à humildade, ao serviço, a olhar para Deus como um Deus soberano, olhar para Deus como o Deus Todo-Poderoso, para aquele que realmente rege a nossa história, porque Zacarias quer dizer, Yahvé se lembra, o nosso Deus se lembra. Ele lembra do seu povo na sua humilhação. Ele lembra do seu povo quando está nos escombros diante de Jerusalém, com as suas muralhas quebradas, com o seu templo quebrado, com a sua vida quebrada. Ele olha para você e ele se lembra. E ele vai restaurar a partir do coração. Ele vai conduzir à humildade. Por isso, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa. Você que já passou muita coisa nessa vida. E nesse tempo nós temos passado várias circunstâncias. Circunstâncias de quase morte de alguns que chegam até ao hospital. Nós temos passado momentos difíceis financeiros. Temos. O Senhor se lembra de tudo isso. O Senhor vê tudo isso. O Senhor olha tudo isso. E o Senhor não esquece das suas promessas, e Ele não esqueceu, porque Ele nos mandou um resgate, e esse resgate foi Cristo Jesus. Ele mostrou em Cristo Jesus que Ele é humilde em resgatar os perdidos, os mortos pelo pecado. Ele se humilhou ao passo de nos dar o caminho e nos guiar por esse caminho. Ele conduz o nosso coração à humilhação, a termos esse sentimento de humildade para reconhecer quem Ele é e quem nós somos, para viver segundo os seus preceitos. Então eu pergunto, quem é você? Diante de um Deus Todo-Poderoso. Então como nós devemos nos portar diante desse Deus? Com humildade. Senhor Deus, eis-me aqui. Senhor meu Deus, eu tenho passado por tais situações. Senhor, meu Deus, Tu sabes o que eu tenho passado. Auxilia-me, acode-me, traga alento ao meu coração, ajuda-me, mostra-me o caminho, tira a soberba, tira as escamas dos meus olhos, porque eu não estou reconhecendo como tratar nessa situação. Eu não tenho conseguido auxiliar o próximo, não tenho conseguido ter paz para falar com tal irmão, não tenho conseguido ter amizade com o outro, eu não consigo desempenhar um bom papel na tua igreja, eu não consigo ter um sustento para a minha família nesse momento, eu não consigo lidar com o líder da minha empresa, eu não consigo... Senhor Deus, auxilia-me. Se for preciso, humilha-me. E cuidado, porque o Senhor, Ele ouve as nossas orações. E se for preciso, Ele vai te levar você para o cativeiro da Babilônia, para te humilhar. Vai te colocar mais baixo. Vai te colocar você bem baixo, dependendo da arrogância do seu coração. Porque a arrogância é o princípio da queda. Os arrogantes não alcançam o reino dos céus.
Os arrogantes não podem chegar a Cristo, porque eles se colocam no lugar de Cristo. Porque eles acham que têm poder e conhecimento a mais que Cristo, porque eles acham que podem se guiar. Eu me guio para o caminho da salvação, eu me presto a esse papel, eu me presto como redentor no lugar de Cristo, porque eu sou suficiente, eu sou bom, eu sou Estéfanos. Agora, não, baixa a bola, calma. Não sabes tu que é isto? Respondi, não, meu Senhor, não sei. Olha o versículo 13. Ele me respondeu, não sabes que é isto? Eu disse, não, meu Senhor, não sei. Humildade para reconhecer. Meus irmãos, ao passo que nós vamos nos moldando ao serviço do Senhor, a olhar para esse Deus, o conhecimento que nós vamos adquirindo desse Deus maravilhoso, pode ter certeza que o nosso coração vai sendo moldado à humildade. Nosso coração vai se entregando à simplicidade. Nosso coração vai se entregando ao auxílio ao próximo, ao amor para com Deus. Por quê? Zacarias estava recebendo orientações do que era, do que viria, do que o Senhor iria fazer na restauração do seu povo. E o Senhor já falou isso para nós, o Senhor tem nos orientado pela palavra dEle, o que Ele quer fazer conosco, o plano dEle para nós, que é de uma vida em resgate, em restauração para a vida eterna. O Senhor tem isso proposto, o plano de Deus é nos tornar humildes como Cristo Jesus, para que nós venhamos moldados em nova criatura, viver com Ele no seu reino eterno. A humildade que o Senhor faz e constrói em nós começa no ato da nossa conversão, no ato de olhar para Ele como um Deus todo-poderoso, um Deus excelso, o único caminho, a única verdade, Cristo Jesus, que está exposto aqui. E ao passo que eu vou aprendendo de Cristo, que humildemente eu olho para a palavra e vejo que eu ainda não tenho esse conhecimento todo, que eu preciso ampliar, que eu preciso ter fome e sede de justiça, sede dessa palavra, eu caminho mais para o Senhor. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, ele renovará, e Cristo Jesus é o renovo, aquele em quem nós temos a esperança. Nele nós encontramos assim a obediência, o temor e o respeito, a adoração no Senhor Cristo Jesus. Assim a palavra nos diz em Zacarias 8, 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente, para ter paz e em verdade e paz, como diz o versículo 19. A verdade e paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, e do 5º, e do 7º, e do 10º serão para a casa de Judá, regozijo, alegria e festividade solene. Amai, pois, a verdade e a paz. A verdade e a paz está aqui. A verdade e a paz é que conduz à humildade. E a verdade e a paz é a que está descrito no capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E ele trará salvação. É esse que veio com humildade para trazer a paz, a verdade e a paz, para trazer libertação ao seu povo, aos cativos e oprimidos do pecado. Esses que estavam cativos e oprimidos na Babilônia, que representavam o cativeiro do pecado, agora são libertos por esse Salvador que vai trazendo justiça por mãos de um novo governador, Neemias, vai trazendo pela sua palavra molde da verdade, que é por meio de Esdras, e vai reconstruindo, restaurando aquele lugar que somos nós hoje, novo templo, uma nova criatura. Por isso nós precisamos louvar e aguardar o dia do Senhor. Meus irmãos, a humildade, ela trabalha em 2 campos que eu falei no início, do conhecimento nosso para com Deus e do conhecimento da igreja para servir um ao outro, para que nós venhamos a caminhar diante do Senhor
com sabedoria, com temor e adoração a Ele. Ele, ao passo que nós vamos conhecendo mais o Senhor, conhecendo mais da sua obra, da sua eficácia, o nosso coração vai trabalhando com humildade, vai reconhecendo os tempos, reconhecendo as aflições, vai reconhecendo o que o Senhor tem feito e que o Senhor vê, que o Senhor ouve, que o Senhor nos atende e que o Senhor nos busca e nos tira do cativeiro do pecado. Ele torna assim, faz assim com os seus filhos, para que nós venhamos a viver para Ele, na glória do nome dEle, para a honra do nome dEle. Que Deus conduza assim a igreja, nesse conhecimento de humildade, nesse conhecimento de Cristo Jesus, para que venhamos a ter paz, venhamos a conseguir viver em paz com o próximo, viver para a glória dEle. Deus abençoe ricamente.